Mix e Firula, tudo bem? Hoje eu vou fazer um comparativo entre os pincéis da Sigma e os pincéis da It's Mine que são vendidos na lojinha do Mix e Firula Shop, ok? Então vamos lá, os pincéis da Sigma, eles vêm, esses aqui são meus, tá? Eles vêm com uma embalagenzinha um pouquinho mais oval, peraí, deixa eu mostrar, ó, é ovalado, tá? O pincel da It's Mine, ele é mais redondinho, aliás, ele é redondo, tá vendo? Mas o acabamento, ó, é igualzinho da Sigma, ó. Tá? Os botões de pressão, tudo igual, tá bom? Aí, ó, eu peguei um da cor coral porque é o que eu tenho a pronta entrega, tá? E é pra você ver bem a diferença do pincel da Sigma e da It's Mine. Eu vou mostrando um por um e aí eu vou tentar acelerar bem esse vídeo pra não ficar muito extenso, tá? O pincel da Sigma vem 12 peças, vem 12 pincéis, tá? Tem 12 pincéis nesse kit. O da It's Mine vem 13 pincéis, tá? Já começa a diferença aí. O da It's Mine tem um pincel a mais. Já vou falar qual é. Vamos começar com os pincéis de face, certo? Então, ó, esse aqui é o de pó da Sigma e esse é o de pó da It's Mine, tá? Todos os rosinhas é da It's Mine. Deixa eu mostrar primeiro como que ele vem, ó. Aí tem o cabo rosa, vem escrito It's Mine, tá? E aí o da Sigma, né? Sigma, tal, enfim. Aí, ó, tá aí. Pincéis de pó, tá? Esses pincéis, eles estavam na embalagem, eles não foram lavados, são novos, tá? E as cerdas estão um pouquinho tortinhas, assim, por conta do plástico. Eles vêm num plastiquinho assim, tá? E aí, por conta da viagem, tudo, algumas cerdas de alguns pincéis tá um pouquinho torto, mas assim que lava já arruma, não se desesperem, tá bom? Então tá aí, ó. Esse aqui é o pincel da Sigma, ele é feito de cerdas naturais, ele é bem denso, bem grossão, tá? Ó, tem um domo grandão. E o da It's Mine é a mesma coisa, gente, ó, tá? Ele tem um domo grande, ele tá amassado aqui, como eu falei, tá? Por conta do plástico, mas ele é tão macio quanto o da Sigma. O da Sigma é um pouquinho mais denso, dá a impressão que tem mais cerdas, tá? O da It's Mine um pouquinho menos, mas no rosto eles desempenham o mesmo papel com o pó, tá bom? Então, o pincel da It's Mine é bem digno comparado com o da Sigma. O segundo pincel que, assim, eu acho que a compra do kit da It's Mine vale pelo pincel de blush, tá? Esse aqui tá um pouquinho mais estreitinho por conta do plástico, como eu falei. E o da Sigma aqui tá o tamanho, o jeito que esse daqui vai ficar assim que lavar e começar a usar e tal, tá? Então, da Sigma, da It's Mine. Eles são, gente, ó, bem parecidos mesmo, ó. Tá? Esse aqui tá um pouquinho sujo de blush. Tá? As cerdas são naturais, bem macio, ó. Ele deita bem gostosinho na mão, tá vendo? No rosto ele faz um carinho que é uma delícia, ó. Tá? Não vou passar isso porque eu tô maquiada, vou sujar o pincel, você não vai querer receber um pincel sujo na sua casa. Tá? Mas tá aí, ó. Esse é o pincel de blush comparado com o da Sigma, é bem parecido mesmo, tá? Vale muito a pena, esse pincel é muito macio, gente, ele me surpreendeu. O pincel Duofibra, tá? Esse é o da Sigma, esse é o da It's Mine. O da Sigma tá um pouquinho mais aberto, de novo, por causa do plástico. O plástico deixa as cerdas bem apertadinhas assim, por isso que está um pouquinho mais fino. A diferença, gente, é que o da Sigma, as cerdas aqui são naturais, as pretas. As brancas são sintéticas, tá? O da It's Mine, todas as cerdas são sintéticas, tá? Assim como o kit Mr. Bunny da Sigma também, o pincel Duofibra tem as duas partes sintéticas, tá? Tá aí, ó, ele tá amassadinho, tá? Por conta do plástico, tá? Mas tá aí, ó, ele é um pouquinho mais estreito aí por conta do plástico, tá? Quando lava, ele tem a tendência de ficar um pouquinho aberto como o da Sigma, tá bom? Pincel de base, gente. Pincel de base é aquilo, não tem muito o que falar, né? Ó, eles são bem parecidos, o da It's Mine é um pouquinho mais bicudinho, tem um corte um pouco mais bicudo. Eu, na minha opinião, acho mais legal para poder pegar cantinhos assim, tá? Do olho aqui, enfim, aplicar base. O da Sigma também tem, tá? Então não tem muito o que falar. Ambos são cerdas sintéticas, bem densinhos, ó. Tá? Não tem diferença, assim, são bem iguais mesmo. Aí vem o pincel, talvez de maior diferença no kit inteiro, tá? O da Sigma, pincel de corretivo. O da Sigma, ele parece um pincel de base pequenininho, tá vendo?
tamanho menor. O da It's Mine é esse pinguinho de pincel aqui, ó. Quando eu vi, eu achei que era um pincel de lábio, de aplicar batom, mas não é, um pincel de corretivo, gente. O que também não quer dizer nada, eu posso aplicar batom com ele por ser de cerdas sintéticas. Mas, ó, é o pincel que tem maior diferença no kit inteiro. É o pincel de corretivo, tá? Então, tá aí, ó. Também o cabo é It's Mine, rosinha, tá? Vamos lá. Então, esses foram os pincéis de face. Agora, os pincéis de olhos. Pincel de pálpebra, tá? Esse é o da Sigma e da It's Mine. Aqui, pronto. Ó. Vocês estão vendo alguma diferença, gente? É igual, ó. Igualzinho, tá? Ó, da It's Mine tem escrito It's Mine. Tá? Então, denso, ó, a mesma coisa. Esse pincel é igualzinho, é igual o de blush, é incrivelmente parecido. Aí tem o de pálpebra mais comprido, tá? Esse daqui ele é um pouco mais estreito do que o da Sigma, tá sujo de amarelo porque eu fiz essa maquiagem aqui, tá? Ó, deixa eu virar pra cá. Ele é um pouquinho mais estreito, tá? O da Sigma tem um corte que é assim, ó, aqui embaixo ele começa a cortar as cerdas. E aí aqui em cima tem mais comprido. O da It's Mine eu tenho a impressão que é, ó, quase todas as cerdas terminam juntinhas lá em cima. Mas, ó, eu não vejo, sinceramente, uma diferença no resultado de aplicação, tá? Então tá aí, Sigma e It's Mine. Pincel chanfrado de sombra, ó. Também esse aqui tá um pouquinho sujo, porque foi o que eu usei o cinza, tá? Ó, pincel chanfrado. É muito parecido, gente. Muito mesmo, ó. Tá? Vocês conseguem ver, gente? Eu tô tentando colocar bem pra câmera, mas... Tá? São densos, a mesma coisa. Tá? É muito igual, gente. Igualzinho mesmo. Pincel lápis. O meu da Sigma, aconteceu algumas coisas com esse kit que eu vou contando. Vou começar por esse. Quando eu comprei, ele perdeu muitas cerdas. Eu achei que esse pincel ia descolar o tufo de tantas cerdas que caiu. Até hoje, se eu puxar, eu nem puxo muito pra não sair. Mas se eu puxar, fica saindo pelinhos, tá? E aí ele ficou fininho assim, tá? Ele não era tão... Ele tinha mais cerdas, ele era um pouco mais denso. Ele perdeu muitas cerdas. Eu até pensei... Na época em reclamar, porque assim que chegou eu já percebi esse defeito, pra pedir a troca desse pincel, porque ele caiu muitas cerdas, tá? E aí, ó, o da It's Mine é mais ou menos como era o da Sigma, ele é um pouquinho mais largo, mas é mais ou menos igual. Deixa eu colocar minha mão porque a luz tá focando em mim, não no pincel, ó. Tá? Olha como o da Sigma ficou ralinho. Ó, peraí. Tá? Então, ó, esse pincel aqui da It's Mine, assim, por ser um pincel lápis, eu achei que ele veio um pouquinho grande, tá? Ele devia ser um pouquinho mais bicudinho, assim. Ele tá com essa deformidadezinha aqui também por causa do plástico, tá? Quando lavar, tudo bonitinho, ele ajeita. Mas, assim, eu achei que ele deveria ser um pouquinho mais bicudinho, não vou mentir. Ele é um pincel um pouco largo pra pincel lápis, tá? Mas assim, por outro lado, eu achei ele perfeito pra esfumar, porque ele é bem menorzinho, então dá pra fazer um trabalho bem minucioso, bem lindo, tá? Então essa aqui é as diferenças do pincel lápis da Sigma e da It's Mine. Pincel de esfumar. Ai, gente, vocês vão rir agora, ó. Quem entende de pincel sabe por que eu tô rindo. Vou explicar o motivo da graça. Ó. O da Sigma, isso aqui seria um pincel de esfumar, tá? Gente, olha o tamanho desse pincel. Ele é gigante, ó. Você tem uma noção? Você não consegue esfumar um côncavo com um pincel desse tamanho, é muito grande, tá? O da It's Mine já ganhou 1 milhão de pontos por causa disso. Ele também é grandinho, mas ele tem um domo bem menor. Olha a diferença. Tá? Então, pra esfumar, ó, ele não pega... a sombra de baixo, ele pega onde ele tem que pegar. O da Sigma não, ele pega o olho inteiro, tá? Então, ele tá com essa, tá vendo, ó? Cadê? As cerdas aqui, oh meu Deus, tá torto aqui, tá vendo, ó? Por conta do plástico, enfiaram plástico e as cerdas vieram pra baixo. Quando lava, vou falar isso em todos os pincéis, tá, gente?
Ó, então o pincel de esfumar da Smile, pra mim, opinião pessoal, saiu na frente por conta do tamanho, tá? Então, concluindo, você tem aí 2 pincéis de esfumar perfeitos, tá? Pincel de delineador. Isso foi uma outra coisa desagradável que aconteceu com o da Sigma, que foi isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. O pincel se abriu inteirinho, ó. Como delineador, esse pincel ficou inutilizado. Não tem como aplicar delineador com esse pincel, tá? Por Deus, gente, eu lavo meus pincéis direitinho, não fico esfregando que nem uma louca, e aconteceu isso, eu fiquei bem chateada. Entrei em contato com a Sigma, e aí eles me mandaram um pincel novo, tá? Então tá aqui, ó, o pincel antigo e o pincel novo. Eu vou até encostar o antigo aqui pra comparar novo com novo, tá? Ó, então esse é o da Sigma e o da It's Mine, tá? Tem a diferença da cor das cerdas, tá? Ó. O da It's Mine, gente, tem um corte bem bonitinho também. Ele é igualzinho da Sigma, tá vendo? Então eu acho, sinceramente, depois que eu vi com o que aconteceu com o meu, o da It's Mine não vai ficar devendo em nada pro da Sigma, tá? Ó. E aí aconteceu a mesma coisa com outro pincel de delineador que vem, que é o fininho, no caso, né? Ó. Do meu kit original aconteceu isso aqui, ó. O pincel se abriu inteirinho, ó. Para delineador, ele não serve mais, tá? Aliás, para qualquer coisa que eu precise ser minuciosa, ele não serve, tá? É um pincel que perdi. E aí eles mandaram também o novo. Eu reclamei desses 2 que deram defeito, eles mandaram o novo. Então esse aqui é o novo da Sigma. Gente, olha, o jeito que era e o jeito que ficou. É revoltante, né? Você pagar tão caro num kit de pincel para acontecer isso. Mas enfim, ó, então eu vou comparar de novo, novo com novo, ó. Eles são muito finos, eu vou colocar a mão. Tá vendo? Essa é a diferença da It's Mine com o da Sigma. O da Sigma é bem fino, ó. O da It's Mine é um pouco mais grossinho, tá vendo, ó? Deixa eu colocar assim. Ele é grossinho, mas assim, é fininho também, tá vendo? Então, tá aí os pincéis de delinear que vem na Sigma e na It's Mine. E o pincel que vem a mais, no da It's Mine, que faz o 13 peças, é o pincel de sobrancelha, tá? Que é um pincel super útil, a Sigma também já lançou esse pincel, tá? Não manda no kit, nos Make Me, né? Que é esse aqui é o Make Me Class, não vem nesse kit, eu não sei se vem em algum kit. O da It's Mine vem esse, tá? Que é um pincel super útil, gente. Corrigir a sobrancelha, dá uma escovadinha pra espalhar o produto que cola na pele, ó, a sombra ou o lápis, e penteia os fios ao mesmo tempo, tá? É um pincel bem útil, eu tenho usado muito. O que eu tenho usado é até um descartável que veio aí da Mary Kay, eu uso aquele, tá? E é isso, tá? A diferença dos pincéis aí da Sigma e da It's Mine. Cadê a frente da It's Mine? Ó, vem até escrito It's Mine, tá vendo? Então, essa é a diferença dos pincéis. Foto. Ah! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo. Tchau!